Capítulo 4. Santificado seja o teu nome. Se é cantado no livro do Apocalipse. E os 4 animais tinham cada um em si 6 asas ao redor, e por dentro eram cheios de olhos, e não têm repouso de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que virá. Apocalipse 4, 8. Por que é que Jesus nos ensina a orar por santidade a seu nome? Os filhos de Deus carregam o nome de Deus sobre si mesmos. Deus escolheu uma nação e colocou o seu nome nela, como é revelado em Jeremias. Porque assim como o cinto está junto aos lombos do homem, assim fiz juntar a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo e por nome, e por louvor e por glória. Porém não quiseram escutar. Jeremias 13, 11. E se algo acontecer ao seu povo, isso também afetará o seu nome. Porque os cananeus e todos os moradores da terra ouvirão, e nos cercarão, e apagarão nosso nome de sobre a terra. Então que farás tu a teu grande nome? Josué 7, 9. Como Israel levava o nome de Deus, os cristãos levam agora o seu nome. E quando levamos o nome de Deus perante o mundo, podemos manchar o nome de Deus. Sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está em frente de Jericó, e olha a terra de Canaã, que eu dou por herança aos filhos de Israel, e morre no monte ao qual sobes, e ser reunido a teus povos, ao modo que morreu. Arão teu irmão no monte de Or, e foi reunido a seus povos. Porquanto transgredistes contra mim em meio dos filhos de Israel, nas águas da briga de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificastes em meio dos filhos de Israel. Deuteronômio 32, 49 a 51. Moisés e Arão eram líderes sobre o povo de Israel. Deus mesmo disse a Moisés e Arão que eles seriam como Deus perante os filhos de Israel. O fato de Moisés não ter tocado a rocha, mas sim batido nela, mostra como ele não santificou o nome de Deus. Davi também tem um exemplo em que falhou em santificar o nome de Deus. Mas porquanto com este negócio fizeste blasfemar aos inimigos do Senhor, o filho que te nasceu morrerá certamente. Segundo Samuel 12, 14. Davi cometeu adultério. Isto deu ocasião a que o nome do Senhor fosse blasfemado, tal como está escrito noutras versões. E está escrito em Provérbios 39. Para que não aconteça de eu ficar farto e te negar, dizendo: Quem é o Senhor? Nem também que eu empobreça e venha a furtar e desonre o nome do meu Deus. Todos os 3 versículos mostram que a ação de um homem de Deus pode manchar o seu nome. Nós, como cristãos, temos o nome do Senhor sobre nós. As nossas ações mostram ao mundo quem Deus é. Para fazer esta oração, precisamos nos esforçar por nos manter puros, pois as nossas ações ou santificarão ou mancharão o nome de Deus. Ilustração. Certa vez, um garoto de uma certa família muito conhecida em São Paulo se envolveu com drogas e foi preso. O ocorrido caiu nos ouvidos de jornalistas que quiseram publicar o caso. A família teve que intervir para que o sobrenome não saísse nos jornais. Isso seria um escândalo e mancharia o nome da família. Capítulo 5. Venha o teu reino. O tema mais recorrente nas pregações de Jesus eram as boas novas sobre o reino de Deus. Ele falou sobre isso principalmente através de parábolas. Nas parábolas, Jesus mostra como ter acesso ao reino dos céus, os valores pertencentes ao reino, sobre ter perseverança, sobre o perdão e sobre o retorno de Jesus, entre outras. Um princípio ele deixa claro: o ser humano não vive atualmente no reino de Deus. Deus criou o mundo e tudo o que nele existe. Ele fez o ser humano no 6º dia e o colocou sobre toda a criação. E Deus os abençoou, e disse-lhes Deus: Frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e subjugai-a,
e dominai os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais que se movem sobre a terra. Gênesis 1, 28. O mundo estava sob o domínio do ser humano e o ser humano vivia com o seu Criador. Deus também deu-nos a liberdade de escolher a quem servir, a Deus ou ao diabo. Por causa da queda da humanidade, fomos separados de Deus. Nos tornamos escravos do pecado e assim a autoridade deste mundo foi dada ao diabo. E o diabo o levou a um lugar alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo num instante. E o diabo lhe disse: Darei a ti todo este poder e sua glória, pois a mim foram entregues e os dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4, 6-7. O resultado disso é morte, doenças, divisão, ódio, injustiça e horror. O diabo domina neste mundo, mas Jesus continua a ser o Senhor e Rei. Porém, o seu reino é espiritual e não é da terra. Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus trabalhadores lutariam, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora meu reino não é daqui. João 18, 36. O Senhor Jesus será Rei sobre toda a terra e reinará para sempre neste mundo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e seu nome se chama Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A grandeza de seu governo e a paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para o firmar e fortalecer com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, 6-7. E ele prometeu que virá de novo com os anjos para estabelecer seu reino. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Naquela hora todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem, que vem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30. E tendo ele dito estas coisas enquanto eles o viam, ele foi levantado acima, e uma nuvem o tirou dos olhos deles. E enquanto eles estavam com os olhos fixos ao céu, depois dele ter ido, eis que 2 homens de roupas brancas se puseram junto a eles, os quais também disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que foi tomado de vós acima ao céu, assim virá, da maneira como o vistes ir ao céu. Atos 1, 9-11. Quando ele retornar, trará a vida e aniquilará a morte e doenças, trazendo a cura. Acabará com a divisão, trazendo a paz para todos. Aniquilará o ódio, pois ele é amor, e viveremos com ele. E a injustiça não existirá e não haverá mais horror. Porém, quando os judeus que dominavam a cultura da época perguntaram a Jesus quando que o reino de Deus viria, não que eles acreditassem em Jesus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, eis aqui ou eis ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20-21. Jesus retornará um dia e aniquilará a morte. Porém, enquanto vivermos neste mundo, o reino de Deus também estará entre nós pelo seu Espírito Santo. Jesus enviou os seus discípulos a pregar as boas novas do reino de Deus e ordenou que, quando pregassem, também curassem enfermos, dizendo que o reino de Deus é chegado. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: chegado é para vós o reino de Deus. Lucas 10, 9. A cura seria o sinal que era chegado o reino de Deus, assim como o poder sobre espíritos imundos. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, portanto o reino de Deus chegou a vós. Lucas 11, 20. O reino de Deus se manifesta em nosso meio quando os dons de Deus são manifestados entre nós. Jesus voltará, mas ele enviou o Espírito Santo até esse dia. Mas eu lhes digo que isto é verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Auxiliador não virá para vocês. Se eu for, o enviarei para vocês. João 16, 7. Quando orarmos essa parte,
Podemos ter em mente duas coisas. A primeira é o desejo que Jesus volte e nos livre do mal desse mundo. Isso nos ajuda a vigiar. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, os achar vigiando. Em verdade vos digo que ele se vestirá, e os fará se sentarem à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas 12:37. Eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu, e vejam seu impudor. Apocalipse 16:15. A segunda coisa é que precisamos dos dons de Deus para poder mostrar o reino de Deus às pessoas. O reino de Deus está entre nós pelo seu Espírito Santo e podemos e devemos mostrar seu poder. É através do Espírito Santo que trazemos um pouco da justiça e graça de Deus, e trazemos um pouco da vida, e aniquilamos um pouco da morte e das doenças. Criamos unidade, mostramos amor e damos esperança. Orar ao Pai pedindo que venha o seu reino não é algo somente futuro, mas também hoje, pois o reino de Deus está entre nós e pode ser expandido e revigorado. Não é meu intuito aqui dissertar sobre todas as características do reino de Deus, mas sim preparar os corações para poder fazer essa oração genuinamente e ser ouvido pelo Pai. Para isso, precisamos ter em mente que, quando pedimos a volta de Jesus e o seu reino hoje entre nós, também é necessário que busquemos o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Mas buscai o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12:31. Jesus coloca o reino de Deus acima das coisas básicas dessa vida, pois este mundo é passageiro e o reino de Deus é eterno. Ele nos ordena a procurar o reino em primeiro lugar. Ou seja, não é somente passivo que devemos esperar o reino de Deus, mas também ativamente devemos procurá-lo. O primeiro passo, se você ainda não fez, é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Depois é ser batizado pelas águas e pelo Espírito. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. E a sua jornada rumo ao reino de Deus iniciará fazendo sua vontade diariamente. Não é qualquer um que me diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. O que nos leva ao próximo capítulo. Ilustração. Os judeus foram expulsos das suas terras pelo imperador Adriano no 2º século depois de Cristo, e o imperador romano mudou o nome da região para Palestina. Por mais ou menos 1800 anos, os judeus viveram em diferentes países do mundo e foram muitas vezes perseguidos e expulsos, tendo que emigrar para um outro país, vivendo sob as leis estrangeiras. Em 1948, foi criado o Estado de Israel, acordado pelas Nações Unidas. Os judeus finalmente obtiveram a oportunidade de ter um governante segundo seus costumes e tradições. Assim seremos nós quando tivermos Jesus como rei na terra. Teremos um governante não corrupto e justo, segundo os valores que buscamos. Capítulo 6. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Deus é todo-poderoso e a Bíblia mostra que Deus tem conhecimento de tudo. Não se vendem 5 passarinhos por 2 pequenas moedas? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10:29-30. E Jesus então nos ensina a pedir que a vontade do Pai aconteça na terra. Podemos então concluir que a vontade de Deus nem sempre acontece na terra. Como isso é possível? Qual é a vontade de Deus? Após Jesus jejuar 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Em uma das tentações, o diabo lhe disse que daria a Jesus os reinos da terra. E disse-lhe o diabo: darei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me está entregue,
e a quem quero o dou. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4, 6-7. Jesus não negou este fato, mas rebateu as palavras do diabo, dizendo que somente a Deus se devia adorar. Deus tem conhecimento de tudo o que acontece na terra, porém este mundo está sob o domínio de Satanás. Quando as pessoas perguntam por que acontecem tantas coisas más na terra, a resposta é que a vontade de Deus não é feita sobre a terra, pois a terra está fora do seu domínio, como vimos no capítulo anterior, mas não fora do seu controle. A vontade de Deus acontece através de nós. Quando a vontade de Deus não é feita pela pessoa, isso não significa que o mal seja a sua vontade, como homicídios, mentiras, traições, etc. Deus tem um plano para a eternidade com todas as pessoas e tem um plano para tempos específicos com pessoas específicas. Ele tem uma vontade para toda a humanidade e ele tem planos para cada um de nós. A vontade de Deus para toda a eternidade na terra é estabelecer o seu reino, como vimos no capítulo anterior, e ninguém pode mudar isto ou impedi-lo. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Mateus 24, 35. Mas nem todos participarão do seu reino, mas é a sua vontade que todos sejam salvos. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual quer que todos os homens se salvem e venham a conhecer a verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. A salvação vem através da fé. Não é necessário que façamos algo para merecer isso. Deus enviou seu Filho para que, através de Jesus, pudéssemos ter acesso à salvação pela fé. Por isso que, quando ele entrou no mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas me preparaste um corpo. Ofertas de queima e ofertas pelo pecado não te agradaram. Então eu disse: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito de mim: venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Depois de ter dito acima: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis-me aqui, venho para fazer a tua vontade. Assim, ele cancela o primeiro pacto, para estabelecer o segundo. Pela sua vontade somos santificados por meio da oferta sacrificial do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Hebreus 10, 5-10. Através de Jesus, Deus mostrou-nos a sua vontade para toda a humanidade. Deus quer que todos sejam salvos pela fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ou seja, a primeira vontade de Deus para nós é a confiança nele. Através da fé, agradamos a Deus e alcançamos a sua bondade. A fé em Deus implica também que o homem foi separado de Deus através da desobediência e que, uma vez de novo unidos a Deus, estamos livres da desobediência. Por conseguinte, a consequência da fé são as obras. Qual o proveito, meus irmãos, se alguém disser ter fé, mas não tiver obras? Por acaso a fé pode salvá-lo? Tiago 2,14. Pois, se acreditas que Jesus morreu para nos salvar do pecado, não faz sentido continuar no pecado. A obediência é a consequência direta da fé. E também o Espírito Santo nos dá testemunho acerca disso. Pois depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em sua mente. Hebreus 10, 15-17. Deus deseja a obediência de todas as pessoas. O maior exemplo de obediência é do seu Filho Jesus, que a aprendeu através do sofrimento. Ainda que fosse o filho, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Hebreus 5, 8. Precisamos ser obedientes e ouvi-lo, guardando os seus mandamentos. No Salmo 119, o salmo mais longo da Bíblia, todos os versículos são sobre um só assunto.
Este salmo tem 176 versículos e em apenas 4 versículos, 84, 90, 122, 132. Não há palavras relacionadas com lei, estatutos, errado/certo, preceitos, mandamentos, ordens, obediência, testemunhos, palavra ou promessas. Mas o salmo inteiro ensina-nos a ser obedientes através do que Deus disse. E além disso, A circuncisão nada vale, e a incircuncisão nada vale, mas o que vale é a obediência aos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7,19. Portanto, uma vez que resta alguns entrarem no repouso, e que aqueles a quem primeiramente foi pregado não o Evangelho, na drama não entraram por causa da desobediência, outra vez ele determina um certo dia, o hoje, dizendo por meio de Davi muito tempo depois, como já foi dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4, 6-7. Deus deu-nos os seus mandamentos. Os seus mandamentos são a sua vontade sobre nós. Uma pessoa pode escolher fazer ou não a sua vontade. Jesus é a sua palavra. A sua palavra em nós é a sua vontade. Ou seja, quando temos Jesus, temos a sua palavra. Os seus mandamentos vêm através da sua palavra. A palavra de Deus em nós significa a sua vontade. De tudo o que foi ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os mandamentos dele, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Ou seja, a primeira vontade de Deus é universal: crer no Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, e obedecê-lo. Há também a vontade de Deus particular para cada ser humano. O plano de Deus para cada pessoa é, no entanto, diverso. Deus tem um plano para cada um individualmente. Todos são diferentes e têm uma história diferente. Abraão, Isaque e Israel foram pais de nações. José foi o segundo depois do faraó no Egito. Moisés foi o líder sobre o povo de Israel que, em contato com Deus, nos trouxe os mandamentos. Josué guiou o povo para a terra prometida. Saul e Davi foram reis, mas Saul não foi aprovado. Nem todos foram escolhidos para serem reis. Alguns eram ricos, outros tinham poucos bens, e alguns eram pobres, mas mais tarde na vida tornaram-se muito ricos. Alguns tinham muitas mulheres, outros não tinham nenhuma. Algumas mulheres eram rainhas, outras servas. Daniel foi ministro de reis durante diferentes reinados. Ninguém teve uma história de vida como a de Jó. Alguns foram profetas, outros apóstolos e outros evangelistas. Cada um tem uma história única sobre a face da terra. Deus teve um plano para cada um deles, e Deus tem um plano para você. A vontade de Deus para nós depende da nossa fé e obediência. É tua a escolha de fazer a vontade de Deus ou não. A falta de fé impede que a sua vontade seja feita. Devido à falta de fé do povo da sua terra natal, Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, e o povo não o quis ouvir, apesar de ser a sua vontade. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58. Deus também pode arrepender-se dos seus planos. Deus arrependeu-se de ter criado os seres humanos na terra. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o ser humano na terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: apagarei os seres humanos que criei de sobre a face da terra, desde o ser humano até o animal, e até o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Porém, Noé achou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 6-8. Outro exemplo preeminente é Saul. Deus tinha escolhido Saul para ser rei sobre Israel, mas Saul não era obediente, pelo que Deus escolheu Davi para ser rei depois de Saul. E tirando a este, levantou-lhes por rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Outros exemplos de pessoas que não fizeram a vontade de Deus são Adão,
quando ele comeu o fruto proibido, Caim, quando matou o seu irmão Abel, Davi, quando adulterou e assassinou Urias e muitos outros na Bíblia. A conclusão de tudo isso é que antes de falar essas palavras, precisamos examinar a nós mesmos se estamos fazendo a vontade de Deus. E quando orar essas palavras, precisamos também desejar que outras pessoas venham a conhecer a vontade de Deus. E, se queres conhecer a vontade de Deus para a tua vida, podes perguntar ao Pai, mas não deves estar em conformidade com os padrões deste mundo, e poderás experimentar a vontade de Deus. E não vos conformeis com a presente era. Em vez disso, transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Ilustração. Quando os filhos moram com os pais seguem as regras dos pais. A casa é organizada segundo o entendimento dos genitores e as crianças seguem a organização e o horário dos pais. Quando os filhos saem de casa, eles se organizam e fazem o que bem querem. Resta aos pais somente desejarem que os filhos façam a coisa certa. Os filhos ganham autonomia para decidir como organizar a sua própria casa. O que resta são os pais desejarem que os filhos façam o que eles querem. Assim, Deus nos dá essa liberdade nessa vida.